Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começarmos essa história, quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias que revelam detalhes profundos do nosso passado. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar um pouco do seu tempo para ouvir e sentir essa narrativa. Agora relaxe, feche os olhos se quiser e deixe-se levar por esta história que atravessa séculos para nos alcançar. Hoje vamos mergulhar na vida de um homem que nasceu sem nome, abandonado numa estepe gelada, e se tornou o conquistador mais temido da história. Um menino órfão que cresceu entre lobos e corvos, que sentiu na pele o gosto amargo da traição e do abandono, e que transformou essa dor em uma sede de poder que mudaria o destino de continentes inteiros. Esta é a verdadeira história de Temujin, o homem que o mundo conheceria como Genghis Khan. Para entendermos quem foi esse homem, precisamos primeiro sentir o lugar e o tempo em que ele nasceu. Imagine as estepes da Mongólia no século XII, um mar infinito de capim verde no verão, transformado em deserto branco e mortal no inverno. O vento cortante sussurrava segredos entre as colinas, carregando o cheiro de fogueiras distantes e o eco de cavalos galopando. Era um mundo sem fronteiras visíveis, onde o céu tocava a terra em todas as direções, criando uma sensação de liberdade absoluta e, ao mesmo tempo, de solidão infinita. Nessas terras, viviam tribos nômades que conheciam apenas duas estações: guerra e preparação para a guerra. Homens e mulheres nasciam na cela, dormiam sob as estrelas e morriam com espadas nas mãos. Era uma sociedade brutal, onde a força decidia quem viveria e quem morreria, onde a lealdade era moeda rara e a traição uma sombra constante. Não havia piedade para os fracos, não havia lugar para a compaixão. Apenas os mais duros sobreviviam, e mesmo esses carregavam cicatrizes que nunca cicatrizavam. É nesse mundo implacável que nasce por volta de 1162 um menino que o destino marcaria com ferro e sangue. Seu nome era Temujin, filho de Yesugei, um líder tribal que comandava os Borjigin, uma das muitas tribos que vagavam pelas estepes. Dizem que ele nasceu segurando um coágulo de sangue na mão direita, um presságio que os xamãs interpretaram como sinal de um futuro de conquistas e derramamento de sangue. Mas os presságios, por mais impressionantes que fossem, não protegeram o menino do que estava por vir. A infância de Temujin foi marcada por uma tragédia que definiria para sempre sua visão de mundo. Quando tinha apenas 9 anos, seu pai foi envenenado por rivais da tribo Tatar durante um banquete que deveria selar um acordo de paz. Yesugei voltou para casa agonizando, o veneno queimando suas entranhas como fogo líquido. Chamou o filho e, com a voz entrecortada pela dor, disse palavras que ecoariam na alma do menino para sempre. Confie em poucos, Temujin. Os homens são lobos, e lobos só respeitam quem tem presas mais afiadas. A morte de Yesugei não foi apenas a perda de um pai, foi o desmoronamento de um mundo inteiro. Os Borjigin, sem um líder forte, foram rapidamente abandonados por seus aliados. Tribos que antes se curvavam diante de Yesugei, agora desprezavam sua família. A viúva Hoelun e seus filhos foram expulsos do clã, deixados à própria sorte numa estepe que não perdoava os desamparados. Imagine a cena: uma mulher sozinha com filhos pequenos caminhando pela vastidão gelada, carregando apenas o que conseguiam levar nas costas. O vento cortava como lâminas, o frio penetrava até os ossos, e a fome era uma companhia constante. Hoelun, que antes vivia cercada de servos e abundância, agora precisava cavar raízes com as próprias mãos, pescar com armadilhas improvisadas e ensinar os filhos a sobreviver comendo qualquer coisa que a natureza oferecesse. Temujin, o menino que deveria ter herdado o comando de guerreiros, agora aprendia a caçar ratos e pássaros com flechas feitas de galhos quebrados. Suas mãos, que deveriam empunhar espadas, agora sangravam ao cavar a terra dura em busca de tubérculos. Seus olhos, que deveriam contemplar o horizonte em busca de inimigos, agora vasculhavam o chão em busca de qualquer coisa que pudesse matar a fome que o consumia por dentro. Mas foi nessa miséria absoluta que começou a forjar-se o caráter do futuro conquistador. Hoelun, apesar de toda a dor, nunca se deixou quebrar. Ela contava aos filhos histórias dos grandes cães do passado,
lembrando-os de que o sangue de guerreiros corria em suas veias. Um dia, dizia ela, vocês cavalgarão novamente pelas estepes como senhores, não como mendigos. E Temujin, mesmo faminto e vestido com trapos, sentia essas palavras se gravarem em sua alma como ferro em brasa. Os anos de miséria ensinaram-lhe lições cruéis, mas valiosas. Aprendeu que a lealdade é um luxo, que apenas os fortes podem se dar. Aprendeu que a piedade é uma fraqueza que os inimigos exploram. Aprendeu que, em um mundo de lobos, apenas o mais feroz sobrevive. E, acima de tudo, aprendeu que a dor, quando transformada em raiva, pode se tornar a força mais poderosa do mundo. Quando completou 13 anos, Temujin já não era mais uma criança. Era um jovem magro, mas de olhos duros como pedra, que conhecia o gosto da humilhação e jurou que nunca mais permitiria que alguém o visse como fraco. Ele olhava para o horizonte infinito das estepes e imaginava exércitos marchando sob suas ordens. Sonhava com o dia em que os homens que desprezaram sua família se ajoelhariam diante dele, implorando por misericórdia que talvez ele não concedesse. Era o início da forja de um monstro. Mas ainda não sabemos se esse monstro nasceu do mal ou da necessidade de sobreviver em um mundo que não conhecia compaixão. A vida ainda reservava para Temujin provações que testariam até onde um homem pode ser empurrado antes de se tornar algo além da humanidade. Aos 14 anos, Temujin enfrentou a primeira grande traição de sua vida adulta. Seu meio-irmão Bagter, alguns anos mais velho, havia começado a se comportar como o verdadeiro herdeiro de Yesugei, tomando para si as melhores porções de comida e tratando Temujin e seus irmãos mais novos como servos. Mas o que quebrou a paciência do jovem não foi o orgulho ferido ou a fome. Foi descobrir que Bagter planejava denunciá-los a uma tribo rival em troca de proteção, abandonando a família que tanto havia sofrido para se manter unida. A decisão que Temujin tomou naquele momento revelou a frieza que definiria sua personalidade. Junto com seu irmão Kassar, ele seguiu Bagter até uma colina isolada, onde o meio-irmão costumava meditar. Sem uma palavra, sem hesitação, Temujin disparou uma flecha que atravessou o coração de Bagter. O jovem caiu de joelhos, olhou para o irmão com surpresa e desespero e sussurrou: "Por quê?" Temujin se aproximou, ajoelhou-se ao lado do moribundo e respondeu com uma voz fria como o vento das estepes: "Porque lobos que traem a matilha devem morrer como lobos." Hoelun, quando soube do assassinato, ficou horrorizada. Ela viu nos olhos do filho uma escuridão que a assustou mais do que todos os invernos cruéis que haviam enfrentado. "Que homem você está se tornando, Temujin?" perguntou ela, as lágrimas congelando em suas faces marcadas pelo sofrimento. "Que homem você está me forçando a ser, mãe?" ele respondeu, e algo na sua voz a fez entender que o menino que ela conhecia havia morrido naquele dia junto com Bagter. Mas a vida nas estepes não perdoava nem mesmo os mais duros. Poucos meses depois, Temujin foi capturado por membros da tribo Taichud, antigos vassalos de seu pai, que agora o viam como uma ameaça em potencial. Eles o acorrentaram com uma canga de madeira pesada, um instrumento de tortura, que imobilizava completamente as mãos e o pescoço. Durante dias, ele foi arrastado de acampamento em acampamento, exibido como troféu, humilhado diante de guerreiros que riam de sua desgraça. À noite, quando os captores dormiam, Temujin ficava acordado, sentindo o peso da canga cortando sua pele, ouvindo o som de sua própria respiração ofegante. Mas em vez de desespero, ele cultivava uma raiva fria e calculista. Observava cada movimento dos guardas, memorizava seus hábitos, estudava suas fraquezas. Sabia que uma oportunidade apareceria, e quando isso acontecesse, ele estaria pronto. A chance chegou durante uma festa da tribo. Os Taichud haviam bebido muito airag, o leite de égua fermentado que embriagava como fogo líquido. Os guardas cochilavam ao redor da fogueira, e Temujin, com uma agilidade que surpreendeu até mesmo a si mesmo, conseguiu quebrar a canga contra uma rocha afiada. Sem fazer ruído, ele se esgueirou pela escuridão, roubou um cavalo e galopou pela noite livre mais uma vez, mas com uma sede de vingança que agora queimava como brasa em seu peito. Quando retornou para sua família, Temujin não era mais o mesmo homem. A humilhação havia sido transformada em determinação, a raiva em estratégia.
Ele começou a atrair jovens guerreiros insatisfeitos com seus líderes, homens que viam nele algo que poucos possuíam: a capacidade de transformar sofrimento em força. Não prometia riquezas ou conforto. Prometia algo mais poderoso: a chance de se tornarem lobos numa matilha que caçaria todos aqueles que os haviam ferido. Mas antes de se tornar o conquistador que mudaria o mundo, Temujin precisaria enfrentar uma última provação que testaria não apenas sua coragem, mas sua capacidade de amar e ser amado. Porque mesmo os homens mais duros carregam dentro de si uma semente de humanidade. E quando essa semente encontra terreno fértil, pode florescer em algo belo, ainda que frágil demais, para sobreviver em um mundo de guerra. O amor chegou à vida de Temujin na forma de Berthe, filha de um líder da tribo Ongirat. Eles haviam sido prometidos um ao outro quando ainda eram crianças. Um arranjo político que deveria fortalecer os laços entre as tribos. Mas quando se reencontraram já adultos, algo mais profundo floresceu entre eles. Berthe não era apenas bela, com cabelos negros como a noite e olhos que brilhavam como estrelas na escuridão. Era inteligente, corajosa, capaz de montar a cavalo tão bem quanto qualquer guerreiro e de enfrentar as tempestades da vida com uma serenidade que tocou profundamente o coração endurecido de Temujin. Durante as poucas semanas de felicidade que se seguiram ao casamento, Temujin experimentou algo que julgava perdido para sempre: a paz. Berthe o fazia rir, algo que poucos haviam testemunhado desde a morte de seu pai. Ela ouvia suas histórias de sofrimento sem julgamento, e quando ele acordava no meio da noite, atormentado por pesadelos do passado, ela o acalmava com canções suaves da sua infância. Por um breve momento, Temujin permitiu-se imaginar uma vida diferente. Uma vida onde poderia ser apenas um homem comum, amando uma mulher comum, criando filhos longe das guerras e traições. Mas a felicidade, nas estepes mongóis, era um luxo que os destinos raramente concediam por muito tempo. Numa manhã de verão, quando Temujin havia saído para caçar com alguns companheiros, guerreiros da tribo Merkid atacaram seu acampamento. Eles vinham em busca de vingança. Anos antes, Yesugei havia raptado Hoelun dos Merkid, e agora eles queriam pagar na mesma moeda. Berthe foi capturada e levada como esposa de guerra, um destino que, para uma mulher mongol, era pior que a morte. Quando Temujin retornou e encontrou o acampamento destruído, sua mãe ferida e sua esposa desaparecida, algo morreu definitivamente dentro dele. A dor foi tão intensa que ele não conseguiu nem mesmo gritar. Ficou parado por horas, olhando fixamente para o horizonte onde os raptores haviam desaparecido. E quando finalmente se moveu, era como se uma parte de sua humanidade tivesse sido arrancada junto com Berthe. Mas ao contrário do que muitos esperavam, Temujin não se entregou ao desespero. A dor foi transformada em algo mais frio e mortal, um propósito. Ele entendeu que, para sobreviver e proteger aqueles que amava em um mundo sem lei, precisaria se tornar mais forte que todos os seus inimigos juntos. Não bastava apenas recuperar Berthe, era necessário enviar uma mensagem que ecoaria por todas as tribos das estepes. Ninguém poderia tocar no que era dele sem pagar com o próprio sangue. Foi então que Temujin tomou uma decisão que mudaria não apenas seu destino, mas o curso da história mundial. Ele procurou Togru, líder dos Querites e antigo aliado de seu pai, um homem poderoso conhecido como Ong Khan. Com uma humildade calculada que mascarava sua crescente ambição, Temujin se ajoelhou diante do Khan e pediu ajuda para resgatar sua esposa. Mas não pediu como um desesperado. Pediu como um homem que oferecia algo em troca: lealdade absoluta e uma aliança que poderia beneficiar ambos. Togru, impressionado com a compostura do jovem e vendo uma oportunidade de ganhar um vassalo útil, concordou em ajudar. Junto com outro jovem líder chamado Jamuka, que havia sido irmão de sangue de Temujin na infância, eles organizaram um exército e marcharam contra os Merkid. A batalha que se seguiu foi brutal, mas decisiva. Os Merkid foram esmagados, seus guerreiros mortos ou escravizados, suas mulheres e crianças divididas como espólios de guerra. Berthe foi encontrada viva, mas mudada. Nos meses de cativeiro, ela havia se tornado esposa de um guerreiro Merkid e estava grávida.
Quando Temudin a viu novamente, houve um momento de silêncio absoluto entre eles. Nos olhos dela, ele viu vergonha e medo. Nos dele, ela viu algo que a assustou mais do que todos os horrores que havia vivido. Uma frieza que não estava lá antes. Mas Temudin a recebeu de volta sem recriminações. Tratou-a com a mesma ternura de antes. E quando o filho nasceu, Joti, que em mongol significava convidado, ele o reconheceu como seu próprio herdeiro, apesar das suspeitas sobre a paternidade. Essa atitude surpreendeu muitos, mas revelava algo crucial sobre Temudin. Ele era capaz de perdoar quando o perdão servia aos seus propósitos, mas jamais esquecia uma ofensa. A recuperação de Burt marcou o início da ascensão de Temudin como líder militar. Guerreiros começaram a se juntar a ele, atraídos por sua reputação crescente e por algo mais sutil. A percepção de que este homem possuía uma determinação que ia além da ambição comum. Era como se ele tivesse olhado para o abismo da existência humana e, em vez de recuar, tivesse decidido transformá-lo em degrau para algo maior. Mas poder compartilhado é poder dividido. E Temudin começou a compreender que sua aliança com Jamuka não poderia durar para sempre. Os dois haviam crescido como irmãos, compartilhado segredos de infância e jurado lealdade eterna, mas agora lideravam exércitos rivais com visões completamente diferentes sobre como governar as tribos mongóis. Jamuka acreditava na tradição, na manutenção das hierarquias antigas, onde a nobreza de sangue determinava o destino de cada homem. Temudin, moldado pela miséria e pela humilhação, enxergava um mundo onde o mérito e a lealdade pessoal deveriam superar os privilégios de nascimento. A ruptura veio de forma inesperada, durante um banquete que deveria celebrar suas vitórias conjuntas. Jamuka, talvez embriagado pelo vinho ou pela inveja crescente, fez um comentário aparentemente casual sobre como alguns homens nasciam para liderar e outros para seguir. Seus olhos encontraram os de Temudin naquele momento, e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito de guerra. Ali, naquele instante, ambos souberam que sua amizade havia chegado ao fim e que apenas um deles sobreviveria para unificar as tribos mongóis. Temudin levantou-se calmamente, inclinou a cabeça em uma reverência respeitosa e disse: "Irmão, que os céus decidam qual de nós está destinado a pastorear o rebanho dos mongóis." Jamuka sorriu, mas era um sorriso gelado como o vento das montanhas. "Que assim seja, irmão. Mas lembre-se, pastores às vezes precisam sacrificar as ovelhas mais teimosas para proteger o rebanho." Nas semanas que se seguiram, as estepes se dividiram. Tribos inteiras escolheram lados, famílias se fragmentaram, irmãos empunharam armas uns contra os outros. Era uma guerra civil que definiria não apenas quem governaria os mongóis, mas que tipo de nação eles se tornariam. E em meio a essa carnificina, Temudin mostrou pela primeira vez a genialidade militar que o tornaria famoso. Ele não apenas lutava contra Jamuka, ele o estudava, antecipava seus movimentos, explorava suas fraquezas com uma frieza quase científica. A batalha decisiva aconteceu num vale estreito, onde o eco dos gritos de guerra ricocheteava entre as rochas como lamentos de espíritos ancestrais. Temudin havia escolhido cuidadosamente o terreno, forçando o Jamuka a lutar numa posição desvantajosa. Mas quando as forças se chocaram, não foi apenas uma questão de estratégia superior. Foi uma questão de vontade absoluta contra a tradição vacilante. Os homens de Temudin lutaram como demônios, não apenas pela vitória, mas pela visão de um mundo onde eles, os marginalizados, os desprezados, poderiam se elevar acima de seus nascimentos humildes. Era uma guerra entre o futuro e o passado, e o futuro provou ser mais faminto de sangue. Jamuka foi derrotado, mas conseguiu escapar com alguns seguidores leais. Durante anos, ele se tornaria uma sombra que assombrava as conquistas de Temudin, sempre fugindo, sempre planejando um retorno que nunca chegaria. E talvez fosse melhor assim, porque quando finalmente se reencontrassem, anos depois, seria para uma despedida que revelaria tanto sobre o homem que Temudin havia se tornado, quanto sobre o menino que um dia foi. Com a vitória sobre Jamuka, Temudin deu o próximo passo em sua transformação de sobrevivente em conquistador.
Ele não se contentou em derrotar seus inimigos. Começou a absorvê-los. Guerreiros capturados que mostravam coragem eram incorporados às suas fileiras com posições de responsabilidade. Artesãos e especialistas eram poupados e postos a serviço de seu crescente exército. Era uma estratégia revolucionária, numa cultura onde a vingança total era a norma. Mas essa clemência calculada não deveria ser confundida com bondade. Aqueles que resistiam ou traíam eram punidos com uma crueldade que se tornou lenda. Tribos inteiras eram exterminadas, não em fúria cega, mas como demonstração fria do preço da desobediência. Temujin havia aprendido que o medo, quando aplicado com precisão cirúrgica, era mais eficaz que 1000 vitórias militares. Você chegou até aqui. Agradeço de coração por me acompanhar nesta narrativa sombria. Se ainda não deixou seu like, aproveite este momento para fazer isso. E se inscrever no canal para que possamos continuar juntos, explorando mais histórias que o tempo quase apagou, mas que ainda merecem ser ouvidas. À medida que o poder de Temujin crescia também sua compreensão de que governar exigia mais que vitórias militares. Ele precisava criar algo que nunca havia existido nas estepes, uma estrutura que sobrevivesse à morte de seus líderes. Começou a codificar leis, estabelecer hierarquias baseadas no mérito em vez da linhagem, criar um sistema onde a lealdade pessoal a ele superasse todos os outros vínculos. O Yasa, o código de leis que ele promulgou, era ao mesmo tempo progressivo e brutal. Proibia o roubo entre mongóis, garantia proteção aos mercadores e enviados diplomáticos, estabelecia tolerância religiosa, conceitos revolucionários para a época. Mas também prescrevia punições severas, morte para adultério, deserção, desobediência a um superior. Era a codificação de uma sociedade militar perfeita, onde cada indivíduo existia para servir ao todo. Em 1206, numa grande assembleia conhecida como Kurultai, Temujin foi formalmente proclamado Genghis Khan, o governante universal. Era um título que soava como megalomania, mas para ele representava algo mais profundo, a realização de um sonho que nascera na miséria de sua infância. O menino abandonado que havia comido ratos para sobreviver, agora recebia a reverência de guerreiros que comandavam dezenas de milhares de homens. Mas mesmo no auge de sua vitória, Genghis Khan carregava dentro de si as cicatrizes de tudo que havia sofrido. Na noite após sua coroação, quando as celebrações finalmente silenciaram e ele ficou sozinho em sua tenda, Berthe o encontrou sentado em silêncio, olhando fixamente para suas próprias mãos. "Em que pensa, meu Khan?" ela perguntou suavemente. Ele levou muito tempo para responder, e quando o fez, sua voz carregava um peso que ela nunca havia ouvido antes. "Penso no menino que morreu para que este homem pudesse nascer, e me pergunto se valeu a pena." Era uma confissão que revelava a dimensão trágica de sua transformação. Genghis Khan havia conquistado o mundo mongol, mas ao fazê-lo, havia perdido algo essencial de sua humanidade. O amor que sentia por Berthe permanecia, mas era filtrado através de anos de traições e violência. A alegria que conhecera na infância havia se cristalizado em satisfação fria pela vitória. Até mesmo seus risos soavam diferentes, carregados de uma amargura que só aqueles que perderam tudo para ganhar tudo poderiam compreender. Mas, se Genghis Khan era atormentado por dúvidas em seus momentos privados, em público, ele personificava a confiança absoluta de um homem que sabia ter encontrado seu destino. E esse destino, ele agora compreendia, não se limitava às estepes mongóis. O mundo além das montanhas o chamava, não por ambição cega, mas por uma necessidade quase filosófica de provar que um homem poderia, através da vontade pura, reescrever as leis da história. A primeira grande campanha além das estepes teve como alvo o Império Jin, que governava o norte da China. Era uma civilização antiga, refinada, que via os mongóis como bárbaros sujos vindos do nada. Seus muros eram altos, suas cidades ricas, seus exércitos numerosos e bem equipados. Por qualquer cálculo racional, atacá-los seria suicídio. Mas Genghis Khan havia passado a vida inteira fazendo o impossível parecer inevitável. A guerra que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que o mundo havia presenciado. Os mongóis não lutavam como as outras nações,
com linhas de batalha ordenadas e códigos de honra cavaleiresco. Lutavam como uma tempestade de ferro e fogo, aparecendo onde não eram esperados, atacando o que parecia mais seguro, desaparecendo antes que a resposta pudesse ser organizada. Cidades que resistiam eram arrasadas tão completamente que ervas cresciam onde antes havia ruas. Aquelas que se rendiam eram poupadas, mas incorporadas a um império que crescia como um organismo vivo. Genghis Khan pessoalmente liderava seus exércitos, não da retaguarda segura, onde os reis costumavam ficar, mas na linha de frente, compartilhando os perigos e as glórias com seus homens. Era uma estratégia arriscada, mas que cimentava sua liderança de uma forma que nenhum título ou cerimônia poderia conseguir. Seus soldados o seguiam não apenas por medo ou dever, mas porque viam nele algo que reconheciam em si mesmos: a fome voraz de quem nasceu com nada e estava determinado a conquistar tudo. Mas as campanas chinesas também revelaram aspectos mais sombrios de sua personalidade. Quando a cidade de Zhongdu, atual Beijing, finalmente caiu após um cerco brutal, Genghis Khan ordenou execuções em massa que duraram semanas. Não era apenas estratégia militar. Era uma demonstração de poder que serviria de exemplo para futuras resistências. Ele havia aprendido que a crueldade, quando aplicada de forma sistemática, poderia economizar vidas a longo prazo ao desencorajar futuras rebeliões. Ainda assim, mesmo em meio à carnificina, ele mostrava uma capacidade impressionante de adaptação e aprendizado. Capturou engenheiros chineses e os colocou para construir máquinas de cerco. Recrutou administradores confucianos para governar territórios conquistados. Adotou tecnologias militares que haviam sido usadas contra ele. Era como se cada vitória o tornasse não apenas mais poderoso, mas mais inteligente. As notícias de suas conquistas se espalharam como ondas através dos continentes. No oeste, reinos islâmicos ouviam rumores sobre um rei dos demônios que vinha do leste, comandando exércitos incontáveis. Mercadores na Rota da Seda traziam histórias contraditórias. Alguns falavam de um tirano sanguinário, outros de um líder justo que protegia o comércio e respeitava diferentes religiões. Mas todos concordavam em um ponto: algo havia mudado no equilíbrio do mundo, e esse algo tinha um nome que se sussurrava com medo e admiração: Genghis Khan. E assim, o homem que nasceu Temujin, o órfão abandonado que comeu raízes para sobreviver, havia se tornado uma força da natureza que remodelava continentes. Mas essa transformação teve um preço que vai além de qualquer contabilidade de vitórias ou territórios conquistados. Custou-lhe a capacidade de ser simplesmente humano, de encontrar paz nas pequenas alegrias que tornam a vida digna de ser vivida. Nas raras noites em que conseguia dormir sem pesadelos, Genghis Khan sonhava às vezes com o menino que havia sido. Via-se novamente correndo pelas estepes com Jamukha, quando eram apenas crianças que faziam juramentos de amizade eterna sob as estrelas. Acordava com o gosto amargo da nostalgia, sabendo que aquele mundo de inocência havia morrido para sempre, sacrificado no altar de sua ambição. Era o peso silencioso que carregava. Para se tornar Genghis Khan, Temujin teve que morrer. E às vezes, nos momentos mais quietos da madrugada, ele se perguntava se a troca havia valido a pena. A expansão para o oeste trouxe Genghis Khan em confronto com o Império Khwarezmid, uma potência islâmica que controlava vastas regiões da Ásia Central. Inicialmente, ele não buscava guerra com eles. Enviou embaixadores propondo comércio pacífico, pois compreendeu que um império sustentável precisava de mais que conquistas militares. Precisava de rotas comerciais prósperas e trocas culturais. Mas o Shah al-Din Muhammad II, governante dos Khwarezmides, cometeu um erro que custaria a vida de milhões. Quando a caravana comercial mongol chegou à cidade fronteiriça de Otrar, o governador local, Inalshuk, acusou os comerciantes de serem espiões e os executou, confiscando suas mercadorias. Era um insulto que, segundo as leis das estepes, só poderia ser lavado com sangue. Genghis Khan enviou 3 embaixadores ao Shah, exigindo a entrega de Inalshuk para a justiça. A resposta foi ainda mais provocativa. O Shah mandou decapitar um dos embaixadores e queimou as barbas dos outros 2 antes de expulsá-los.
Era uma declaração de guerra feita da forma mais humilhante possível. A reação de Genghis Khan foi silenciosa e terrível. Ele não explodiu em fúria, não fez discursos inflamados. Simplesmente subiu a uma montanha sozinho e passou 3 dias em jejum e meditação, consultando o Tengri, o Deus eterno do céu. Quando desceu, seus generais viram em seus olhos algo que os fez tremer. Não era raiva. Era a frieza de um homem que havia decidido apagar uma civilização inteira da face da terra. A campanha que se seguiu foi diferente de todas as anteriores. Não era apenas conquista, era aniquilação sistemática. O exército mongol, agora experiente e disciplinado como uma máquina de guerra, moveu-se através da Ásia Central como uma praga bíblica. Cidades que resistiam eram completamente destruídas, suas populações exterminadas até o último homem, mulher e criança. Bukhara, Samarcand, Merv, nomes que evocavam séculos de civilização e aprendizado, foram transformados em cemitérios. Em Urgench, capital dos Khwarezmides, o cerco durou meses. Quando a cidade finalmente caiu, Genghis Khan ordenou que fosse inundada pelo desvio de um rio. Não deveria restar nada que indicasse que ali havia existido uma cidade próspera. Era como se ele quisesse apagar não apenas as pessoas, mas a própria memória do lugar. O Shah fugiu de cidade em cidade, sempre um passo à frente dos mongóis, vendo seu império se desintegrar atrás de si. Morreu numa ilha no Mar Cáspio, sozinho e derrotado, enquanto seu filho assumia o que restava de suas terras, apenas para ver Genghis Khan persegui-lo através da Pérsia e até o coração da Rússia. Mas a verdadeira medida da transformação de Genghis Khan não estava nas cidades que destruía, mas na forma como as destruía. Não havia mais o guerreiro impetuoso que lutava por sobrevivência. Havia agora um estrategista frio que via populações inteiras como peças num tabuleiro cósmico. Quando soube que os habitantes de uma cidade haviam se rendido apenas para se rebelar depois, ele não apenas a reconquistou, ordenou que cada pedra fosse removida e a terra arada com sal, para que nada jamais crescesse ali novamente. Era a justiça de um homem que havia aprendido desde criança que a misericórdia era luxo que apenas os fortes podiam se dar, e que mesmo os fortes raramente deveriam se dar esse luxo. Cada ato de clemência que havia demonstrado no passado e que fora interpretado como fraqueza, agora era compensado por uma crueldade que se tornaria lenda. E ainda assim, em meio a toda essa destruição, flashes da humanidade perdida de Temujin ainda surgiam. Quando capturou um jovem príncipe Khwarezmid, que o lembrava de si mesmo na juventude, Genghis Khan o poupou e o adotou como filho. Quando encontrou bibliotecas cheias de conhecimento antigo, ordenou que fossem preservadas e seus sábios postos a seu serviço. Era como se 2 almas habitassem o mesmo corpo. O conquistador implacável e o menino curioso, que um dia sonhara com um mundo melhor. Os anos passavam e o Império Mongol crescia além de qualquer coisa que a história havia presenciado. Suas fronteiras se estendiam da Coreia ao Mar Cáspio, do Sibéria ao Tibete. Era maior que o Império Romano em seu auge, construído não em séculos, mas em décadas. E no centro de tudo isso, envelhecendo, mas ainda formidável, estava o homem que havia começado como Temujin. Suas vitórias militares eram celebradas em canções épicas, suas leis copiadas por povos conquistados, sua fama espalhada até as cortes mais distantes da Europa. Mas nas horas silenciosas da madrugada, quando os acampamentos dormiam e apenas os guardas permaneciam acordados, Genghis Khan caminhava sozinho entre as tendas, carregando o peso de tudo que havia feito e se tornado. Berthe, sua companheira de tantos anos, havia envelhecido ao seu lado, mas a distância entre eles havia crescido junto com seu poder. Ela ainda o amava, mas amava também a memória do homem que ele havia sido. E ele, por sua vez, havia às vezes como um eco doloroso de um tempo mais simples, quando seus sonhos eram menores, mas seus pesadelos também. Seus filhos haviam crescido como príncipes, treinados desde pequenos na arte da guerra e da governança. Mas mesmo eles carregavam o peso de ser descendentes de um mito vivo. Jochi, o filho mais velho, cuja paternidade sempre foi questionada, havia se tornado um general capaz, mas permanecia distante do pai. Chagatai era feroz como o pai,
mas lhe faltava a visão estratégica. Ogedei mostrava promessa como administrador, mas parecia intimidado pela grandeza que era esperado que herdasse. Tolui, o mais novo, era talvez o que mais se parecia com Genghis Khan na juventude, mas isso preocupava o pai mais do que o tranquilizava. Era o dilema de todos os grandes conquistadores. Como deixar um legado que sobreviva ao Criador? Como assegurar que o império construído com sangue e vontade de ferro não se despedace no momento em que a mão que o forjou finalmente se afrouxar? A resposta veio de uma forma que nem mesmo Genghis Khan havia antecipado. Durante uma campanha contra os Tanguts, um povo que havia se rebelado contra o domínio mongol, ele caiu de seu cavalo durante uma caçada. Era uma queda que qualquer jovem guerreiro teria superado em dias. Mas Genghis Khan não era mais jovem. O corpo que havia suportado décadas de batalhas, ferimentos e privações, finalmente começava a cobrar seu preço. Mesmo ferido, ele se recusou a abandonar a campanha. Um cão que não pode cavalgar não é digno de liderar, disse ele aos médicos que imploravam para que descansasse. Mas nas noites que se seguiram, a febre que o consumia trouxe delírios que revelaram os fantasmas que ainda assombravam sua alma. Bert o encontrou uma noite murmurando nomes de pessoas mortas há décadas. Seu pai, Yesugei, seu meio-irmão Begter, até mesmo Jamuka. Era como se, aproximando-se da morte, todas as vozes que ele havia silenciado ao longo da vida retornassem para um acerto final de contas. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela numa dessas noites, sabendo que talvez fosse uma das últimas oportunidades para uma conversa íntima. Genghis Khan ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que havia adormecido. Então, com uma voz que parecia vir de muito longe, ele respondeu: Eu me arrependo de ter precisado me tornar quem me tornei, mas não me arrependo de ter me tornado. Era uma resposta que encapsulava toda a tragédia de sua existência. Ele havia sido forjado pela necessidade, moldado pela crueldade de um mundo que não oferecia alternativas gentis. E ao aceitar essa moldagem, havia perdido para sempre a chance de descobrir quem poderia ter sido em circunstâncias diferentes. Em agosto de 1227, Genghis Khan morreu em sua tenda, cercado por seus generais mais leais. Suas últimas palavras foram instruções sobre como completar a conquista dos Tanguts e dividir o império entre seus filhos. Não houve lamentações dramáticas sobre o sentido da vida ou o peso de seus crimes. Até o fim, ele permaneceu o estrategista frio que planejava cada movimento. Seu corpo foi levado em segredo de volta às estepes mongóis, onde foi enterrado num local que permanece desconhecido até hoje. Segundo a tradição, todos os que participaram do funeral foram executados para preservar o segredo do sepulcro. Era um final apropriado para um homem que havia vivido cercado de mistério e poder. Mas a morte física de Genghis Khan não marcou o fim de sua história. Seus filhos continuaram suas conquistas, expandindo o império até que se estendesse da Hungria ao Japão. Suas leis e organização militar influenciaram civilizações por séculos. Sua linhagem genética se espalhou de tal forma que estudos modernos sugerem que milhões de pessoas descendem dele. Mais importante ainda, sua história se tornou algo maior que a história de um homem. Tornou-se a história de como a vontade humana, quando forjada pela adversidade extrema, pode literalmente remodelar o mundo. Era a prova de que um único indivíduo, quando impulsionado pela necessidade absoluta e desprovido de limitações morais convencionais, pode alterar o curso da história humana. Mas ao contemplar sua vida, é impossível não se perguntar sobre o custo dessa transformação. Quantas noites de sono tranquilo valiam um império? Quanto da alegria humana simples merecia ser sacrificada no altar da grandeza histórica? Eram perguntas que Genghis Khan provavelmente se fez em seus momentos finais, mas que levou consigo para o túmulo sem respostas definitivas. E talvez seja essa ambiguidade que torna sua história tão fascinante e perturbadora. Ele não foi um herói no sentido tradicional, nem um vilão completamente unidimensional. Foi um homem que se recusou a aceitar as limitações que o destino lhe impôs, e ao fazê-lo, transcendeu tanto sua humanidade quanto suas possibilidades iniciais. Hoje, mais de 8 séculos após sua morte, o nome Genghis Khan ainda evoca reações viscerais.
para alguns, representa o triunfo da vontade sobre as circunstâncias. Para outros, exemplifica os perigos da ambição descontrolada. Mas para todos que conhecem sua história, representa algo inegável. A prova de que indivíduos excepcionais podem, literalmente, mudar o mundo. A verdade é que Genghis Khan permanece como um espelho sombrio da natureza humana. Nele vemos tanto nossa capacidade para a grandeza, quanto nossa propensão para a destruição. Vemos como a adversidade pode forjar tanto heróis quanto monstros, e como às vezes é impossível distinguir entre os dois. E assim, a história do menino órfão que se tornou o conquistador mais temido da história permanece relevante não apenas como registro histórico, mas como reflexão sobre os limites da condição humana. Ela nos lembra que cada um de nós carrega dentro de si tanto a semente da destruição quanto o potencial para a grandeza, e que as circunstâncias da vida determinam qual dessas sementes germinará. Genghis Khan morreu como havia vivido, como uma força da natureza que ultrapassou os limites normais da existência humana, mas morreu também como um homem que pagou o preço final pela grandeza, a perda da simples felicidade de ser apenas humano. Sua vida foi como uma tempestade que varreu continentes, deixando atrás de si um mundo irrevogavelmente mudado. E como todas as grandes tempestades, quando finalmente passou, deixou um silêncio que ainda ecoa através dos séculos, lembrando-nos do poder terrível e magnífico de uma vontade verdadeiramente indomável. Você chegou até aqui, percorrendo comigo toda essa jornada sombria, pela vida de um dos homens mais complexos da história. Obrigado por me acompanhar nesta narrativa sobre Genghis Khan. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer não apenas o conquistador lendário, mas o homem real por trás do mito. Cada gesto seu ajuda a manter vivas essas memórias que revelam tanto sobre nossa natureza humana. E lembre-se, por trás de cada grande nome da história, há sempre uma pessoa que enfrentou escolhas impossíveis e pagou preços inimagináveis. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história para refletir.